Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aqui Ó, o podcast do Escola, a plataforma nacional e gratuita de formação empreendedora que você já conhece aqui do Favela. Esta série é sobre saúde financeira e transformação digital inclusiva e ela conta com o patrocínio do Itaú Unibanco. Neste episódio, vamos refletir sobre como uma educação financeira construída desde a infância pode contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas e ainda render frutos para a nossa sociedade como um todo. Bora fazer esse corre com a gente? Então, pessoal, eu tô aqui nesse episódio, hoje eu não tô sozinho, né? Eu tô aqui também com o Todd, né? O nosso DEO, o nosso Dog Executive Officer. Então, se você escutar um leve latido ou ruído aí no final, é porque ele tá aqui aprontando todas no nosso estúdio, né? Todos aqui devidamente cuidados, né? Covid, né? As pessoas envolvidas na gravação com todos os cuidados aí de máscara, cuidados com álcool gel. Então é isso, né? Fica aí o recado pra você. A pandemia não acabou, então use máscara e se cuide sempre. Conquistar uma vida financeira equilibrada é o sonho de qualquer pessoa. Afinal, dinheiro no bolso é sinônimo de feijão na lata, contas pagas, possibilidade de construir um patrimônio, compor uma boa reserva de emergência ou até mesmo usar o fruto do nosso trabalho para o lazer, sem se preocupar que aquela grana está sendo gasta, vai fazer falta para cobrir alguma despesa ali emergencial, que sempre surge, né, na hora errada, né? Quando a gente está menos esperando, aparece alguma coisa para a gente poder gastar. Seja pela desigualdade social que impede a distribuição justa de renda aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, ou mesmo pelas incertezas econômicas que enfrentamos no nosso país, muitas vezes o sonho do equilíbrio financeiro dá lugar a um pesadelo que tira o sono de muita gente. A falta de grana para resolver o básico, que é colocar as contas em dia. Em 2020, o Brasil fechou o ano com o maior nível de endividamento familiar em 11 anos, com mais de 66% das famílias com contas esperando para ser pagas. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é feita aí pela Confederação Nacional do Comércio. Comparando esses dados com os resultados da mesma pesquisa feita antes da pandemia em 2019, a diferença é de apenas 2 pontos percentuais a menos. Por que será que, mesmo fora dos contextos de crise, ainda vivemos com a nossa renda tão comprometida com dívidas e estamos quase sempre impossibilitados de colher frutos, né, do nosso tão suado trabalho, pelas contas aí que se acumulam, os boletos que não param de chegar? Será que uma educação financeira construída desde a base pode ser um caminho para ajudar a matar esse problema, ou mesmo diminuir, né, os impactos dele? Para trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto, nós convidamos hoje o economista e administrador Douglas Barbosa. Olá, Douglas, valeu demais por ter aceitado o nosso convite, mas antes de a gente começar a bater esse papo, bora aí se apresentar para a galera e falar um pouquinho sobre o seu corre aí. Olá, João e ouvintes. É um prazer enorme estar aqui compondo esse time que vem criando conteúdo para falar com os nossos empreendedores. Meu nome é Douglas, eu cresci na cidade de Valparaíso de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal, trabalhando com meus pais em feiras livres e vendendo lanches na rua. Fiz graduação de administração e de economia e nessa caminhada tive a oportunidade de trabalhar em uma incubadora de projetos sociais e no Sicoob, um banco cooperativo. Já morando em Belo Horizonte, eu fiz especialização e mestrado em gestão de riscos e tenho apoiado projetos de cultura e visibilidade periférica, especialmente com a elaboração de modelos de negócio, e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre educação financeira. Douglas, né, a gente falou aí um pouquinho sobre uns dados, né, trouxemos aí para o pessoal, que mesmo assim, antes da pandemia, né, a população já estava bastante endividada e uma crise econômica só piora, né, numa situação como essa, né, para quem não se preparou aí para enfrentar esse momento. Me diga aí, quais que são as principais causas do descontrole financeiro da nossa população, na sua opinião? Olha, João, todos nós já tomamos alguma decisão financeira que foi infeliz. A grande diferença é que a maior parte da população não pode se dar a esse luxo. O problema do descontrole financeiro não mora só na decisão errada, mas às vezes por falta de dinheiro mesmo. Dinheiro esse que tem que dar conta do aumento do preço dos alimentos e do transporte, mas que dificilmente tem uma expectativa de aumento de renda. Claro que se o custo de vida e as incertezas em relação ao futuro da renda fossem menores, teríamos como nos planejar melhor e evitar um descontrole financeiro. Mas dado que a realidade atual é essa, se a gente não se observa e não tem controle sobre como a gente está gastando o nosso dinheiro, a gente não sabe quanto vai vir de cartão de crédito no final do mês, por exemplo. Aí já viu, né? Aquela bola de neve. Em resumo, o descontrole financeiro tem várias causas. Algumas sociais, que fogem até da nossa gestão, e outras psicológicas, como traumas, medos e crenças que nos foram ensinados desde pequenos.
Um exemplo de crença é acreditar que pobre nunca vai chegar lá, que pior do que está não fica, e até mesmo que dinheiro muito pode trazer confusão. O ponto principal é: nós temos que nos manter atentos para que nossa vida financeira não vire uma bola de neve, sem controle e até mesmo nos levando para uma situação difícil de ver esperança. Pô, Douglas, muito massa. E assim, eu acho que também é legal, né, a gente tentar trazer um pouco da temática aqui, que é, né, uma educação financeira, que aí é construída desde a base, né, assim, os pais, a escola, conseguindo preparar de alguma vez, de alguma forma, né, nossas crianças, nossa juventude, assim, para entender uma relação mais saudável com o dinheiro, se preparar, né, quando é possível, né, gente? Porque a gente está falando aí de um país onde tem um salário mínimo que é medonho, né? Mas, né, na possibilidade de poder se preparar, você acha que isso seria a melhor solução para esse problema, ou um caminho? Sem dúvida que criança, quando cresce tendo experiência sobre a gestão dos seus recursos, seja lá bolinhas de gude ou uma mesada que ele receba, entende logo cedo que existem limitações e momentos de frustração e dificuldades. Mas também é na infância que experiências como ver pessoas queridas que estão brigando por causa de dinheiro, ou um familiar triste por estar desempregado, deixa marcas que precisam de muito esforço para serem enfrentadas na fase adulta. De todo modo, entender que juntar um pouco de dinheiro hoje para poder ter algo mais interessante amanhã é estimulante. Quando uma criança vive essas experiências e recebe o reforço positivo, ela tende a crescer mais madura para lidar com as consequências, como, por exemplo, ter que mudar de objetivo no meio do caminho porque aconteceu alguma coisa inesperada. Entender essa lógica financeira e entender que existem imprevistos prepara as pessoas para desafios com mais confiança. Mesmo que no meio do caminho aconteça algo e você seja obrigado a adiar ou repensar aquele desejo, você tem confiança que pelo menos você está iniciando do jeito certo. Colocar na rotina das crianças esse tipo de situação, com acompanhamento, é cuidar para que as próximas gerações tenham habilidades e uma carga de experiência para enfrentar a realidade, que não é trivial. Você acha que existem diferenças entre o que é educação financeira, o que é gestão financeira, né, na sua opinião, e como que esses significados se encontram na prática? Existe diferença sim entre esses dois conceitos. Quando se fala em educação financeira, estamos nos referindo a um conjunto de conteúdos que nos ensina sobre o universo do dinheiro, sobre a relação que tem entre eu pegar um empréstimo e no próximo mês eu ter menos dinheiro disponível porque eu tenho que pagar aquela parcela de empréstimo, ou como funcionam os bancos ou os juros compostos, por exemplo. Uma lição importante que a educação financeira nos dá é entender que o dinheiro não desaparece. Se eu pago uma pessoa com o dinheiro que chegou para mim de uma outra pessoa, quem está recebendo o meu dinheiro vai fazer algo com esse dinheiro. E perceba que mesmo o dinheiro mudando de mãos, ele não desaparece. Esse tipo de raciocínio é a base de movimentos importantes como o Black Money, que mostra que dinheiro, quando ele circula numa sociedade limitada, tende a favorecer todos os lados. Já a gestão financeira, né, a gente está falando de educação financeira e gestão financeira. Já a gestão financeira é a forma que cuidamos dos nossos recursos. É a educação financeira somada a todo o conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Com o conhecimento que conseguimos lá na educação financeira, podemos fazer uma gestão financeira mais segura, com mais confiança e principalmente com método que garante que as coisas mínimas vão estar organizadas, ou seja, vão estar sendo geridas e administradas de uma maneira que faz sentido para a gente. Sem querer me alongar muito, reforço a importância de seguir e persistir no método, ou num passo a passo para organizar suas finanças ou as finanças de uma empresa. Mesmo que você tenha que ajustar e criar uma forma de organizar diferente daquela que está no método, persistir e seguir um método e um passo a passo é muito importante. Pra vocês verem, né, gente? Eu falei que o cachorro tava aqui, vocês não acreditaram em mim, vocês escutaram aí agora a participação especial do nosso Diogo. Douglas, continuando aqui, o que você acha que pode aí, né, também estar impedindo que a nossa população tenha acesso a uma educação financeira de qualidade, né? E aí, falando em todas as dimensões, política pública, iniciativa privada, o que você acha aí que está impedindo esse acesso? Vamos lá. Quando se trata de educação, o brasileiro e nordestino Paulo Freire é uma grande referência mundial. E ele falava que a base para a construção de qualquer conhecimento é o apoio na realidade vivida. Se a escola formal não consegue demonstrar esse apoio na realidade vivida para os alunos, dificilmente vai ocupar um espaço de relevância na vida dessas pessoas.
E quando as pessoas se tornam adultas, a falta de prática em relacionar o conhecimento teórico com a realidade vivida também pode criar resistências na hora de organizar as finanças. O ideal é que as pessoas percebam que a educação traz esperança e liberdade ao longo do processo, e que esse processo não pode parar ao longo da vida. Sempre devemos estar buscando nos aperfeiçoar e conhecer novas tecnologias e ferramentas, e principalmente testar esse conhecimento com práticas reais da nossa vida. Conseguir pegar uma forma de organização, por exemplo, e tentar ver se a nossa realidade cabe ali naquela forma, testar, praticar. Isso é muito importante para a gente superar essas barreiras. Já pegando gancho aí nessa resposta sua, qual que você acha que seria a melhor maneira hoje, né, da gente pensar assim um letramento financeiro, uma educação financeira, olhando a infância, a juventude, né, mesmo as pessoas aí mais velhas aí que já chegaram a uma idade aí de mais experiência, né, mais maturidade, mas que ainda tem, né, uma dificuldade no controle, né, dessas receitas, dessas rendas e tudo. Me fala um pouquinho como é que você acha que isso impacta, né, na sociedade de modo geral. Então, é importante entender que a responsabilidade não é só da sala de aula na escola, pois formar pessoas é muito mais do que puramente treinar destrezas e habilidades. Paulo Freire também escreveu que não existe receita exata de como ensinar, mas que existem práticas que construímos no nosso dia a dia. Essa capacidade de ensinar baseados em práticas concretas é capaz de gerar rupturas inéditas para um futuro inédito, né? Uma combinação que tende a dar autonomia para o indivíduo. O que nós podemos fazer é apoiar as crianças para que tenham experiências e que tenham exemplos transparentes de como nós lidamos com dinheiro. Não precisamos teorizar muito, mas definir algumas regras. Por exemplo, se vamos juntar dinheiro para construir uma pipa, vamos soltar a pipa e curtir o fruto do nosso esforço. Mas se por acaso não tivermos mais a pipa, a criança agora entende que ela consegue juntar dinheiro, construir aquela pipa e ter novamente o resultado mediante aquele esforço. E as crianças são muito observadoras. Se um adulto, por exemplo, vai no salão afro do bairro a cada 6 meses que seja, mas que é um ambiente onde reencontra amigos do tempo de escola, o valor que aquela criança que acompanha o adulto, né, nessas experiências vai dar para esse tipo de gasto é muito diferente do valor normal, né, que as pessoas dão para um serviço estético. As crianças, né, com essa vivência, começam a entender que o dinheiro ele é indissociável das relações de rede e de afeto. Então dá para combinar essas duas coisas. Galera, a gente está aqui, né, falando aí sobre desafios da escola e da educação financeira, e é praticamente impossível não citar uma norma pedagógica implantada no Brasil nos últimos anos, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou a BCC, ou melhor, BNCC, né? Eu sempre confundo essa sigla. Esse documento propõe uma série de mudanças no ensino das escolas, e uma delas é justamente o ensino de finanças integrado às matérias que a escola já oferece. Dessa forma, os alunos passam a aprender sobre taxas de juros e aplicações financeiras na aula de matemática ou conhecer mais sobre a origem do dinheiro nas aulas de história, por exemplo, né? Pô, saudade, a gente devia voltar a estudar nesse momento, assim, gostaria muito de aprender sobre isso aí. Douglas, na sua visão, né, esse modelo de ensino financeiro juntamente com outras matérias, você acha que é um caminho possível? Você acha que dá para falar sobre finanças, sobre dívidas, sobre contas, sobre isso tudo ainda, né, na perspectiva aí de formarmos adultos com maior controle do próprio dinheiro? Né? Você acha que isso pode ser um resultado? Trabalhar isso de uma forma mais alinhada aí com o que as pessoas já vão aprender dentro da educação formal? Olha, João, tem muita incerteza a respeito desse assunto, mas esse modelo também ele tem chances sim de ter sucesso, especialmente para a geração de emprego se ele estiver mesmo associado ao ensino técnico. Mas o diferencial que eu destacaria está nas pessoas. Indo além do conteúdo das disciplinas, a maneira como o ensino é conduzido também faz parte da ação educadora. Educadores e alunos têm que ter os seus estímulos reforçados constantemente, têm que criar senso crítico problematizador, têm que aprender a gostar e ter curiosidade de se superar também. Valorizar, né, a educação, em outras palavras. Assim, caminharemos para uma educação que gera autonomia e que emancipa o indivíduo para o futuro, que é incerto, né, de qualquer modo. A forma como o ensino médio vai ser organizado já está posto. Nós temos que aproveitar o máximo desse contexto, especialmente ali escolhendo as disciplinas que a gente vai querer aprofundar. Então, vamos focar nos estudos, mas sem deixar de se preocupar com a organização e o controle financeiro.
Mas hoje se fosse fazer uma pergunta aí, né? Douglas aí, ministro da Educação, né? Vamos pensar assim, como você acha que uma educação financeira, né, funcionaria, né, para poder quem já saiu da escola, né? O que que você acha que são caminhos aí também para pensar para essa galera, essa população que está fora da escola? Eu sou entusiasta da bandeira da educação, pois a educação é o motor de esperança e de liberdade para contribuir para a emancipação das pessoas. Nós temos que perseguir o conhecimento e tem algumas habilidades que podemos desenvolver e que nos ajudam nessa caminhada. Eu destaco duas habilidades essenciais: a curiosidade e a organização. Buscar conteúdo e se organizar nos estudos e nos registros financeiros vão ajudar demais na nossa própria educação financeira. Tem muito conteúdo por aí e a gente tem que buscar algo que a gente tem afinidade, como por exemplo, se eu sei que por hora eu vou usar meu celular para fazer minhas anotações, meus registros, eu vou pesquisar por soluções que usem o celular. É importante também buscar informações e conteúdo que estejam alinhados com a nossa realidade. Pessoas que viveram desafios próximos dos nossos, que têm objetivos muito parecidos com os nossos, mas a gente não pode deixar de sonhar alto, isso é importante, tá? Uma outra coisa importante é exercitar, colocar na prática o que você tem consumido de conteúdo. Se você viu uma planilha ou um modelo de organização, veja se esse modelo e se essa planilha funciona na sua vida. Tenta preencher todas as informações. E é nessa hora também que acontece uma coisa muito importante. Você entende onde você precisa melhorar, aí você corre atrás da informação e termina o preenchimento. Pô, esse papo tava muito, muito bom, mas e para finalizar agora, Douglas, quais as dicas você daria para quem não teve acesso a uma educação financeira, mas gostaria de começar a gastar o próprio dinheiro de maneira mais consciente? E claro, de acordo com os próprios princípios e necessidades, né? Porque aí, se a galera também quiser comprar, consumir, também é um direito pleno que a gente respeita pra caramba aqui. Mas vai lá, dá a sua opinião aí. A minha dica para começar é anotar tudo, anotar mesmo. Comprou no débito ou no dinheiro, recebeu um Pix ou um depósito, anota. Seja honesto consigo mesmo e tenha disciplina. E anotar é importante para entender esse fluxo de quanto que entra, como é que sai. E alguns fundamentos que são muito importantes também já foram ditos nos outros episódios. E eu destaco o que o Douglas Alcântara falou lá naquele episódio sobre cartão de crédito, em que ele lembrava que é importante separar as contas da pessoa física da conta da pessoa jurídica. Então vamos ser radicais e trabalhar nessa linha. Se você hoje não é formalizado ou não tem uma conta da empresa, faça 2 cartões ou faça 2 pagamentos, por exemplo. Se você vai lá comprar a farinha para fazer as suas mini pizzas e aproveita para comprar o arroz ali no mesmo mercado. Se você fizer 2 pagamentos, na hora de você ver o extrato, vai ficar mais fácil você separar o que é da empresa e o que não é. E ainda como dica, eu queria citar aqui um método que ele é muito funcional e baseado em 4 passos. O primeiro passo é anotar todas as suas contas. Anotar mesmo, pegar tudo que você sabe que vai vir de conta, o que você já parcelou, o que é rotina ali no seu dia a dia, anota o valor e a data de vencimento. Esse primeiro passo, ele é muito importante, porque sem ele o resto também não funciona. O segundo passo é: anote todo o dinheiro que entra e que sai. Seja um cafezinho na padaria, uma blusinha, um transporte que você pegou para ir lá comprar matéria-prima para você poder trabalhar. E divida essas anotações em 2 grupos, o da entrada e o da saída. Muitos desses dados estão nos aplicativos de celular, como por exemplo nos extratos, mas só esses extratos não resolve. Pode confiar neles, vai lá, verifica, mas faça sua anotação também. O terceiro passo é olhar as anotações semanalmente, né, que seja no papel, numa planilha, mas reserve um tempo e vá para essas anotações e tente entender aqueles números. O que é que eles dizem? Por exemplo, se você já tem dinheiro suficiente para começar a pagar as contas do mês, ou quanto que falta para poder fechar o mês no verde. E cada vez que você começa também a fazer essas visitas semanais ao material, você percebe que você começa a diminuir o tempo de esforço e tem informações muito mais importantes. Algumas vezes a gente toma um susto nesse processo, que a gente percebe que está gastando com besteira, ou que o mês parece que não vai ser possível sobreviver, mas vamos fica firme no método e vamos para o quarto passo. O quarto passo é revisar semanalmente essas anotações. E à medida que a gente vai revisando essas anotações, a gente vai ganhando em qualidade, vai gastando até menos tempo nesse processo. Mas é importante focar e continuar fazendo
esse acompanhamento semanal. Um exemplo de vantagem que a gente poderia tirar desse processo é se a gente anota tudo que a gente põe de crédito no celular ao longo do mês, no final do mês eu sei se o que eu estou colocando de crédito, será que não dá para pagar um plano de celular pós-pago com uma internet melhor? Ou então, se eu descobrir uma promoção de um plano pós-pago de celular, será que eu vou saber? Se eu anotei o que eu pus de crédito, eu sei se eu tenho condições de assumir aquele compromisso. Então, anotar e acompanhar esse registro nos dá muita segurança e tranquilidade mental também, né? No nosso dia a dia, assim, a gente poder tomar decisões com a segurança de que, olha, eu vou conseguir cumprir até o final, ou eu sei onde é que eu vou ter que apertar para conseguir dar conta quando chegar ao final do mês. E é isso, assim, seguindo esses passos, a gente tem aí minimamente uma estrutura para ficar mais confiante e seguir em frente. Douglas, muito obrigado mesmo, cara. Valeu demais essa participação, estar aqui comigo, com o Todd, né, nosso DO aí. A gente está aí seguindo junto aí, fazendo esse podcast junto aqui com você como nosso convidado e bater esse papo super massa com a gente, né? Espero que tenha sido bom para você também. Espero que quem esteja ouvindo a gente aí em casa também tenha ficado muito feliz. Eu que agradeço demais ao Favela, a vocês. E para finalizar, queria citar novamente Paulo Freire, e que ele falava que todos nós que estamos na sociedade temos o direito e o dever de mudar o mundo. E que mudar às vezes é muito difícil, mas a educação tem nos mostrado que isso é possível. Vamos continuar firme na luta e sempre lembrando que o mundo não é, o mundo está sendo. Obrigado. Você que está aí do outro lado, gostou das dicas? Meu nome é João Souza, esse é o Todd, nosso DO, e esse foi mais um dos produtos digitais do Escola. Este é o Aqui, ó, uma parceria do Favela, né, nesta edição, com o patrocínio aí do Itaú Unibanco. Se liga nos próximos conteúdos e até o próximo episódio.